estimado aluno, amantes do conhecimento, vamos prosseguir então, vamos resolver exercícios relacionados à ligação química covalente ou molecular. Eu separei aqui essas atividades, esses exercícios, para a gente representar as ligações entre o oxigênio e o carbono, entre o nitrogênio e o cloro, entre o silício e o flúor, o nitrogênio e o oxigênio. Resolvendo esses exercícios, certamente você estará apto para resolver qualquer outro tipo de exercício e atividade relacionado à ligação química covalente ou molecular. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu repito o que eu já falei no vídeo de exercícios anterior. Então, como eu vou saber quando vai ser ligação iônica ou ligação covalente? Quando é ligação iônica, eu disse quando os átomos da coluna 1A, 2A, 3A ligam-se com átomos da coluna 4A até átomos da coluna 7A, são ligações iônicas. Agora, quando esses átomos aqui da coluna 4A até 7A, eles ligam-se entre si, então, quando eles ligar-se entre si, a ligação vai ser ligação iônica ou covalente, ligação de compartilhamento. Exatamente, então, o que ocorre com todos esses exercícios. Aí, no próximo vídeo, nós vamos entender a ligação química do hidrogênio. É um caso à parte específico que trabalharemos, então, no próximo vídeo. Então, vamos lá. Carbono e oxigênio. O oxigênio e carbono. O oxigênio está na coluna 6A, 6 elétrons. O carbono na coluna 4A, 4 elétrons. Então, vamos representar aqui esses elétrons. Nós temos aqui, então, vamos colocar uma seta. Carbono e oxigênio. Carbono, 4 elétrons. Estão aqui os 4 elétrons. Oxigênio com os seus 6 elétrons. Bom, sabemos então que eles compartilham elétrons, ligação covalente. Esse compartilhamento ocorre aqui, olha. O carbono e o oxigênio vão compartilhar um elétron, vão efetuar uma ligação química. Tinha 6, ficou com 7. Tinha 4, ficou com 5. Nenhum estabilizou-se ainda porque não atingiu o octeto. Então, eles vão efetuar mais uma ligação química. Observe que esse oxigênio se estabilizou, porque tinha 6, ficou com 8, 7, 8. No entanto, o carbono ainda não, porque tinha 4, ficou com 5, 6 elétrons. Então, é necessário outro oxigênio para efetivar mais ligações químicas e estabilizar este carbono. Então, nós vamos chegar aqui, mais uma ligação química. O carbono tinha 4, 5, 6, 7. Mais uma ligação química aqui. Aí, esse oxigênio se estabilizou porque atingiu 8. Este carbono se estabilizou porque atingiu 8. Este oxigênio também estabilizou porque atingiu 8. Como assim, professor? Observe. 4 elétrons dele mesmo. E mais 4 elétrons das ligações químicas. Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esses elétrons são do oxigênio ou do carbono? Bom, depois que eles fizeram a ligação química, esses elétrons pertencem aos dois átomos, a ambos. O mesmo raciocínio com esses dois e o mesmo raciocínio com os 4 elétrons do carbono. Esta é a representação de Lewis. A fórmula estrutural, nós vamos ter o carbono no meio e os oxigênios ligados a ele. Cada ligação química é representada por um traço, por isso 2 traços aqui, 2 traços aqui, porque são essas duas ligações químicas. A fórmula molecular é essa, um carbono e o oxigênio. O carbono tem apenas 1, não precisa colocar o número 1. O oxigênio tem 2, eu coloco o 2, fórmula molecular. CO2, porque a fórmula do gás carbônico, ou dióxido de carbono, é CO2, exatamente porque nós temos um carbono e 2 oxigênio nesta substância
para estabilizar-se. Vamos representar a ligação química entre o nitrogênio e o cloro. Então, nós temos aqui o nitrogênio, sabemos que ele está na coluna 5A. Se ele está na coluna 5A, ele tem 5 elétrons, 3, 4, 5. O cloro, por sua vez, está na coluna 7A, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, nitrogênio e cloro. Cloro na coluna 7A, nitrogênio na coluna 5A, 5 elétrons, 7 elétrons. Eles vão efetuar uma ligação química, está aqui representada uma ligação química. O cloro tinha 7, atingiu 8. O nitrogênio tinha 5, atingiu 6. Evidentemente não estabilizou. Necessário se faz outro cloro, então, com os seus 7 elétrons, para efetivar mais uma ligação química, 7, 8, 5, 6, 7. Então, ainda não foi suficiente, mais um cloro para estabilizar o nitrogênio. O cloro com os seus 7 elétrons aqui. E aí ele vai fazer mais uma ligação química e estabilizar este cloro, que tinha 7, ficou com 8. Este cloro tinha 7, ficou com 8. Esse cloro tinha 7, ficou com 8. O nitrogênio tinha 5. Com as suas 3 ligações, atinge 8. A fórmula estrutural vai ser esta aqui. Cada ligação química representada por um traço. Professor, não poderia fazer assim, professor? Bom, nesse caso aqui, que nós não estamos vendo a estrutura geométrica da substância, até poderia, eu aceitaria na prova. Mas a gente sabe, posteriormente gravarei um vídeo sobre isso, tá? Aqui nós temos esse parzinho de elétrons sobre o nitrogênio e que causa uma certa repulsão, então a representação mais coerente seria essa aqui. O N com os seus 3 cloros ligados aqui, essa seria a fórmula estrutural, mas fica para próximas aulas. A fórmula molecular, o N e o Cl. Temos um N e 3Cl, então a fórmula molecular seria NCl3. Muito bem, vamos então partir para a representação do silício e flúor, a ligação entre os dois. O silício está aqui e o flúor está aqui. Bom, da tabela periódica sabemos quantos elétrons cada um tem. O silício, 4 elétrons, coluna 4A. O flúor, 7 elétrons, porque está na coluna 7A. Então, vamos representar os 4 elétrons do flúor aqui e os 7 elétrons, os 4 elétrons do silício. E os 7 elétrons do flúor aqui, 5, 6, 7. Vão fazer uma ligação química, aqui o flúor estabilizou porque chegou a 8. O silício, evidentemente, ainda não estabilizou porque tinha 4, ficou apenas com 5 agora. Outro flúor com seus 7 elétrons, 4, 5, 6, 7, mais uma ligação química aqui. Este flúor chegou a 8, o silício agora então chegou a 4, 5, 6. Evidentemente ainda falta, você já percebe que vai precisar de mais 2 flúor. Então estão aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma ligação química aqui, estabilizou o flúor e o silício falta outro flúor aqui, porque falta mais uma ligação química, 5, 6, 7. Mais uma ligação química aqui, estabilizou o silício, cada flúor estabilizado. A fórmula estrutural, nós vamos ter aqui o silício rodeado por flúor. E cada ligação química representada por um traço. Aí nós vamos ter a fórmula molecular SiF4, 4 flúor para um silício. E aí chegaremos na conclusão da aula para fazermos o último entre o nitrogênio e o oxigênio. Vamos fazer deste lado aqui para não faltar espaço. Vamos apagar isso aqui da aula anterior. Muito bem.
Então, nós vamos ter aqui o nitrogênio e o oxigênio. Bom, nitrogênio 5 elétrons, porque está na coluna 5A. Oxigênio com 6 elétrons, porque está na coluna 6A. Eles irão compartilhar elétrons e, observe, precisarão compartilhar um elétron, oxigênio 6, 7, nitrogênio 5, 6. Então, precisarão compartilhar mais um elétron. Este oxigênio estabilizou, o nitrogênio evidentemente que não. Então, outro oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Compartilha aqui. Muito bem, esse nitrogênio atingiu 8, evidentemente esse oxigênio não está estável porque ficou apenas com 7. Então, necessário se faz outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons que o nitrogênio possui, então ele vai fazer outra ligação química aqui. Bom, este oxigênio estabilizou, esse nitrogênio estabilizou. Evidentemente que esse nitrogênio não estabilizou. E aí você entende que faz-se necessário outro oxigênio, e aí nós vamos fechar essa série de ligações químicas. 3, 4, 5, 6 elétrons. Observe, mais uma ligação química, 6, 7, 5, 6, 7. Agora sim, fechou essa sequência. 8 elétrons para esse nitrogênio, 8 elétrons para esse N, 8 elétrons para esse oxigênio, 8 elétrons para esse O, 8 elétrons para esse O. Aqui está a fórmula de Lewis, muito bem representada. A fórmula estrutural, nós vamos então começar com o oxigênio, dupla ligação com esse N, uma ligação química com esse oxigênio. Observe, comecei aqui, ó. Veio para cá, daí daqui para cá e para cá. Então, observe, dupla ligação química, uma ligação química, outra ligação química com o nitrogênio e dupla ligação química com esse oxigênio. Está aqui. E a fórmula molecular, nós vamos ter o N e o O. Nós temos 2N na sequência de ligações químicas e 3 oxigênio, N2O3. Muito bem, meus estimados alunos, amantes do conhecimento, com essas atividades acredito que você é capaz de resolver qualquer outra questão relacionada à ligação química covalente molecular. No próximo vídeo aprenderemos então a ligação química do hidrogênio. Hidrogênio ligando-se com vários outros elementos, como é que ele faz essa sua ligação. Até a próxima, um abraço.